Merlin é uma figura lendária e reverenciada no mundo mágico de Harry Potter. Sua presença é notada através de várias referências ao longo da saga. Quem nunca aí já ouviu falar o Dumbledore pelas barbas de Merlin? Reconhecido como o mais famoso mago da história. Merlin é mencionado em conexão com a fundação da Ordem de Merlin. A influência duradoura de Merlin é sentida não apenas nas tradições mágicas, mas também no cotidiano dos bruxos, tornando ele uma figura imortalizada no universo mágico de Harry Potter. Mas antes de conhecer a lenda de Merlin no universo de Harry Potter, vamos entender um pouco mais sobre a lenda real que existe no nosso mundo. Eu sou Tarcísio Yamamoto e Merlin é uma figura central na mitologia celta e protagonista de inúmeras obras literárias e cinematográficas. Ele é reconhecido como o mago mais famoso da história, sendo tema tanto de textos literários quanto de obras históricas. A incerteza sobre a existência real de Merlin é um ponto de discussão entre estudiosos, mas alguns argumentam que há mais evidência sobre ele do que sobre o rei Arthur. As lendas sobre Merlin frequentemente o retratam como um ser de origem supostamente maligna, destinado a causar dano ao mundo. No entanto, à medida que ele crescia, Merlin escolhia usar seus poderes com sabedoria, transformando-se em um homem sábio e conselheiro de monarcas. Alguns textos sugerem que ele era filho de um demônio ou espírito maligno, enquanto outras versões indicam que sua mãe era uma bruxa da floresta ou uma mulher que concebeu sem envolvimento masculino. A lenda clássica sugere que Merlin se apaixonou intensamente por uma jovem quando era idoso. Ele insistiu em ensinar a ela todos os segredos de sua magia, pedindo apenas para que ela se tornasse sua amante. Merlin construiu um palácio em um lago para ela e a nomeou Dama do Lago. Com o tempo, no entanto, ela começou a temê-lo, conhecendo sua suposta origem maligna. Merlin, por sua vez, ensinou ela a arte de aprisionar um homem e a Dama do Lago o confinou em uma gaiola de vidro. Ela tinha liberdade de entrar e sair, mas Merlin estava preso. A lenda afirma que ele permaneceu lá eternamente aguardando alguém que o libertasse. Inclusive, essa é a lenda do Merlin no nosso mundo, como eu disse, mas a gente pode colocar que é essa a lenda do Merlin no mundo trouxa também. Os trouxas conhecem Merlin dessa maneira também. Beleza, a gente contextualizou o Merlin agora pra gente. Agora vamos de fato cair no universo de Harry Potter. Mas antes de eu começar a falar do Merlin em Harry Potter, já deixa teu like aí, galera. Não esquece, muita gente esquece no final. Então já vai e deixa essa força imensa pra gente, galera. A gente precisa muito, a gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho e a gente vai chegar lá, se Deus quiser, com a tua ajuda, galera. A gente tá chegando, crescendo e eu fico muito feliz. Agradeço de coração, valeu! Bom, Merlin nasceu em algum momento durante a Idade Média. Além de suas habilidades como mago, Merlin era conhecido como o Príncipe dos Encantadores. Em seus anos de formação acadêmica, ele frequentou a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, sendo classificado para a Casa da Sonserina. Notavelmente, ele recebeu instruções diretamente de ninguém menos que Salazar Slytherin, o fundador da casa. Durante sua vida, Merlin dedicou tempo aos estudos das 5 salas secretas de Hogwarts, que mais tarde seriam conhecidas como os lendários Cofres Amaldiçoados. Para você que não sabe, os Cofres Amaldiçoados são em sua totalidade 4 salas ocultas que por muitos anos eram tratadas como lendas. Alguns diziam que elas escondiam objetos antigos, riquezas, artefatos mágicos poderosíssimos e eram repletas de magia das trevas. Ele não apenas compreendeu o propósito da sua existência, mas também desvendou a magia antiga que as envolvia. Merlin, o mago que cresceu na era medieval, tem um passado muito misterioso, contudo sua presença é inegável como membro da corte de Rei Arthur, sendo incontestavelmente um dos magos mais poderosos da história. Merlin tornou-se um membro destacado da corte de Rei Arthur, desempenhando um papel fundamental durante o seu reinado. Ele era adversário da meia-irmã do Arthur, Morgan Le Fay, também conhecida como Morgana, uma bruxa das trevas. Nascida na Idade Média, ela foi a meia-irmã do Rei Arthur e inimiga de Merlin, e durante a sua vida ela desempenhou um papel em muitos eventos. Como seu meio-irmão, ela era uma monarca, governando como rainha da ilha de Avalon. Além de seu conhecimento sobre as artes das trevas, ela foi uma animaga que poderia se transformar em um pássaro. Bom, mas como o foco é sobre o Merlin, vamos voltar a falar sobre ele. Mas é uma bela deixa, cara. O Morgana
engana, foi uma bruxa das trevas bem pesada, nível Voldemort, Grindelwald ou pra mais. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo dedicado a ela, já deixa nos comentários. O mago Merlin acreditava na cooperação entre magos e trouxas, fundamentando essa visão na fundação da Ordem de Merlin. Mas o que foi a Ordem de Merlin? Bom, na Idade Média, Merlin fundou a Ordem de Merlin, uma organização que refletia suas convicções de que os bruxos deveriam auxiliar os trouxas. Engraçado que é muito diferente do pensamento do seu mestre, né, o Salazar Slytherin. Nesse sentido, a Ordem estabeleceu diretrizes restritivas contra o uso da magia nos trouxas, visando a promover a convivência pacífica entre as comunidades mágicas e não mágicas. Após a sua morte, a Ordem de Merlin transformou-se de uma organização de direitos trouxas para um prêmio concedido a bruxos que realizaram ações notáveis em risco pessoal ou contribuíram para a sociedade bruxa. O prêmio concedido como Ordem de Merlin foi instituído como uma homenagem a Merlin e passou a ser concedido pela Suprema Corte dos Bruxos pela primeira vez no século XV. No entanto, permanece incerto se esse prêmio mantém alguma ligação direta com a organização de mesmo nome fundada por Merlin. Como é comum em prêmios altamente valorizados, a Ordem de Merlin parece ser concedida com mais frequência a favoritos do Ministério da Magia, especialmente a classes mais altas, em contraste com as expectativas da Ordem. Alguns bruxos notáveis que ganharam esse prêmio e considerados indignos incluem Cornelius Field, que se autoconcedeu o prêmio apesar de uma carreira pouco destacada, Gilderoy Lockhart, Pedro Pettigrew e Arcturus Black, que suspeitava-se muito de ter adquirido o prêmio ao emprestar uma grande quantidade de ouro ao ministério. Aí fica fácil, né, amigo? Merlin, o mago lendário, é reconhecido por ter uma vasta experiência e conhecimento em magia, tendo atingido um padrão excepcional, tornando-se incomparável com qualquer outro praticante da sua época. Entre as suas habilidades notáveis destacam-se os seus encantos extraordinários, feitiços e encantamentos. A sua destreza nesse campo específico da magia é uma coisa lendária. Além disso, especula-se que Merlin pode ter sido um inventor de feitiços, sendo atribuída a ele a possível criação do feitiço de desarmamento, o Expelliarmus. Embora haja controvérsias, com alguns argumentando que esse feitiço foi concebido por Elizabeth Smuggling, lá no século XIV. Merlin foi homenageado com pelo menos 2 retratos em Hogwarts. Um deles ocupava um lugar ao lado do retrato do seu antigo amigo e colega de corte do rei Arthur, o Sir Cadogan. O outro retrato estava no Clube da Esfinge. Em 31 de julho de 1998, o Profeta Diário publicou um artigo em que um leitor sugeriu que essa data fosse designada como o Dia em Memória de Merlin. Alvo Dumbledore, um mago extraordinariamente talentoso e poderoso da era mais recente, compartilha semelhanças marcantes com Merlin. Ambos exibem uma longa barba icônica e possuem habilidades mágicas prodigiosas. Além disso, ambos são considerados simpatizantes trouxas. Embora a crença de Merlin no elitilismo de sangue puro seja desconhecida, acredita-se que seus pensamentos tenham sido semelhantes ao de Dumbledore, tá? O mais curioso é que Merlin, conhecido por ser um defensor proeminente dos direitos e tolerância dos trouxas, seja associado à Casa da Sonserina. Essa casa é comumente relacionada a visões antitrouxas. No entanto, considerando a ambição notável de Merlin e seus planos para a Ordem de Merlin, sua classificação na Sonserina não é totalmente surpreendente. Vale ressaltar, antes que os Sonserinos aí já comecem a me xingar, Sonserinos não são automaticamente maus ou hostis, e não há informações confidenciais sobre se a Casa da Sonserina mantinha as mesmas opiniões no tempo de Merlin. Em Harry Potter, Merlin é mais do que uma figura lendária, ele é uma fonte de inspiração e referência. Sua presença, seja através da Ordem de Merlin ou das expressões cotidianas dos bruxos, adiciona profundidade e autenticidade ao rico contexto do universo bruxo. Como uma influência duradoura, Merlin simboliza a conexão entre o passado mágico e o presente de Harry Potter. Pelas barbas de Merlin, galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Merlin é muito mencionado, né, na toda a saga aí, principalmente o Dumbledore sempre tá citando esse cara, então muito interessante, achei muito interessante a gente trazer ele aqui um pouco mais detalhado e também trazer a lenda nossa, né, fazer uma breve comparação aí
das nossas lendas, lendas dos trouxas, né? E também no mundo mágico, de fato, de Harry Potter. Muito bacana conseguir trazer aqui pra vocês. E, cara, eu espero de verdade mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai e deixa teu like aqui. Não esquece, a gente precisa bastante, galera. Continuem dando essa força aqui, tá da hora demais, galera. Eu tô cada vez mais empolgado com esse canal aqui e pra trazer conteúdo pra vocês. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!